Olá, meu nome é Arthur Beraldi, eu sou médico urologista com especialização em uro-oncologia e cirurgia robótica e hoje eu vou falar para vocês a respeito do tratamento de um câncer de próstata Gleason 6. Bom, primeiro de tudo, o que significa falar para o paciente que ele tem um câncer de próstata Gleason 6 ou ISUP1, que na verdade são classificações equivalentes que significam a mesma coisa. Então significa a gente falar para ele que ele tem um tumor de próstata com baixo potencial de agressividade, ou seja, ele tem um tumor com baixo potencial de crescimento e baixo potencial disso vir a dar metástase, de se espalhar pelo organismo do paciente. E para esse tipo de neoplasia, de câncer de próstata, a gente tem basicamente duas modalidades de tratamento. Uma seria a vigilância ativa e a outra seria realizar um tratamento com intenção de curar o paciente, que seria basicamente a cirurgia ou, em alguns casos, a radioterapia. E são todos os pacientes que têm um câncer de próstata Gleason 6 que podem realizar a vigilância ativa, ou seja, o acompanhamento desse tumor? Não. Para a gente avaliar, ver se o paciente pode acompanhar e não realizar a cirurgia do câncer de próstata, a gente tem que avaliar principalmente o PSA e a biópsia de próstata do paciente. Então o paciente ele tem que ter um PSA mais baixo, ou seja, menor do que 10, mas quanto menor o PSA desse paciente, a gente fica mais confortável em oferecer para ele a vigilância ativa. E além disso, o paciente tem que ter alguns parâmetros na biópsia. Ele tem que ter um baixo número de fragmentos acometidos na biópsia, aí até 2 ou 3 fragmentos. E a extensão de acometimento de cada fragmento, aquela porcentagem que vem escrita na biópsia de 40%, 50%, 70%, ela tem que ser mais baixa, ou seja, até 50%. Então, os critérios para colocar o paciente num protocolo de vigilância ativa, que seria o acompanhamento desse tumor, eles têm que ter um PSA menor do que 10, um Gleason 6 na biópsia, com acometimento de até 2 ou 3 fragmentos, e a extensão de acometimento menor do que 50%. Obviamente que esses parâmetros que eu estou dando aqui, eles têm que ser avaliados, o médico vai olhar todos os exames do paciente, vai conversar muito com o paciente e vai avaliar, ver se ele tem condição de acompanhar esse tumor ou se deve ser realizado o acompanhamento, a cirurgia desse paciente. E por que em alguns casos a gente faz a vigilância ativa e já não parte para realizar a cirurgia ou a radioterapia para curar esse paciente e deixar ele livre do tumor? A gente faz isso porque assim, são tumores que são pouco agressivos, têm baixo potencial de crescimento e da metástase. Então, a gente faz o acompanhamento para não ficar sobretratando, ou seja, para não tratar de maneira exagerada todos os pacientes com esse tipo de tumor que são pouco agressivos. Então, a gente acompanha para evitar qualquer efeito colateral que o tratamento possa vir causar nesses pacientes. E como que a gente faz o acompanhamento desses pacientes? Então a gente vai programar com o paciente, não existe um esquema já pronto que fale, você tem que passar a cada 3, 6 meses, 1 ano com tais exames. Não existe isso. Então a gente acaba orientando o paciente, ele vai passar a cada 3 ou 6 meses com alguns exames. Ele vai realizar o PSA, ele vai realizar um toque retal para a gente avaliar, ver se apareceu algum nódulo, alguma coisa, e o PSA para ver se esse PSA está aumentando. A gente pode programar de fazer uma ressonância, que é um exame que vai dar uma imagem da próstata para ver se apareceu algum nódulo, ou mesmo se já tiver alguma imagem na ressonância, se esse nódulo aumentou, se está alterando alguma coisa da imagem da ressonância. E se tiver alguma alteração nesses parâmetros, tanto de toque retal, de PSA ou da ressonância, ou mesmo se não tiver tendo nenhuma alteração, mas a gente pode programar de fazer uma biópsia repetida, ou seja, de repetir a biópsia a cada intervalo já de tempo pré-definido. E nessa biópsia repetida que o paciente pode realizar durante o acompanhamento da vigilância ativa, se mostrar que houve alguma alteração na biópsia, ou seja, um Gleason 6, agora na biópsia repetida um Gleason 7 ou 8, está com um número muito grande de fragmentos, a extensão dos fragmentos estão muito grandes, aí a gente pode conversar com o paciente para ele sair da vigilância ativa e ele realizar um tratamento ativo, pode realizar a cirurgia para a retirada da próstata.
Um parâmetro que é muito importante quando a gente vai colocar o paciente num protocolo de vigilância ativa é que ele tenha realizado uma biópsia, que foi ali onde fez o diagnóstico do câncer de próstata, então que ele tenha realizado essa biópsia num lugar bom, num lugar confiável. Por quê? Existe uma grande variação ali das leituras na biópsia de próstata, então a gente tem que ter certeza que de fato a gente está acompanhando um paciente que tem mesmo um Gleason 6. Então, se fez uma biópsia, às vezes não está confiando muito no resultado dessa biópsia, uma coisa que pode fazer é ou repetir essa biópsia ou pegar as lâminas que foram realizadas e mandar fazer uma revisão de lâmina, ou seja, para um outro patologista bem especializado em patologia de próstata, ou seja, que está bem acostumado a ler biópsia de próstata, para ele confirmar que de fato aquele tumor que está sendo dito como um Gleason 6, que de fato isso é um Gleason 6 mesmo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês a respeito da vigilância ativa, do tratamento de um câncer de próstata Gleason 6. Obviamente, tudo que eu falo aqui tem que ser avaliado cada caso, o paciente tem que levar todos os exames, a ressonância, a biópsia, o PSA, tem que fazer um toque retal no consultório do paciente. O médico vai avaliar tudo em conjunto e vai propor para ele qual que seria a melhor alternativa para o paciente. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito do tratamento do câncer de próstata, pode deixar nos comentários que eu respondo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.